Vamos continuar nossa aula e a nossa correção. Vamos para o número 2. O número 2 quer saber o que eram os cercamentos e quais as consequências ele trouxe para a sociedade na época. A resposta da questão 2 está na página 4. Então, aqui na página 4, o que você vai encontrar? Os cercamentos foi uma solução que o parlamento encontrou para proteger o rebanho de ovelhas, pois as ovelhas forneciam a lã e a lã era matéria-prima utilizada na indústria de tecidos. Isso foi os cercamentos, a lei do cercamento. E ele quer saber também quais as consequências. Mais abaixo você vê as consequências. Trouxe várias mudanças para o campo. As terras que eram comunais passaram a ser propriedades privadas e os camponeses foram expulsos. Sem outra opção, eles acabaram migrando para as cidades em busca de trabalho. Essa foi a resposta da 2. Agora vamos para a número 3. A número 3 quer saber a relação da economia inglesa com o aumento do poder político da burguesia. A resposta da questão 3 está na página 3. Aqui na sua apostila, no finalzinho da página 3, está explicando que, com o aumento da produção de lã, impulsionou o mercado, impulsionou o comércio de toda a Europa, principalmente na Inglaterra. E o desenvolvimento do comércio favoreceu o crescimento da frota mercante da Inglaterra. E isso fez com que a Inglaterra se tornasse uma grande potência marítima do período, ok? E isso fez com que a burguesia tivesse cada vez mais poder político e tivesse mais participação no parlamento. Pronto, essa é a resposta da número 3. Agora, vamos para achar a resposta da número 4. A número 4 quer saber a relação entre o corsário, ou seja, os piratas, e o enriquecimento da Inglaterra no século XVII. A resposta da 4 está na página 5. Aqui no último parágrafo da página 5, está escrito que a rainha Elizabeth I, ela estimulou a pirataria e os corsários para que eles atuassem no Oceano Atlântico, saqueando navios espanhóis cheios de riquezas retirados de suas colônias na América. Então, assim, Elizabeth I obteve o domínio do comércio marítimo. Pronto, essa foi a resposta do número 4. Respondemos a 4. Agora vamos para a pergunta número 5 da sua apostila. A 5 quer saber, ela quer que você justifique a frase. Na Inglaterra do século XVI e XVII, os problemas políticos e ideológicos estavam profundamente ligados à questão de ordem religiosa. A resposta da questão 5 está na página 8. Você vai abrir a sua apostila na página 8 e vai vir aqui. Nós temos o contexto ideológico e religioso. E nós vimos que na Inglaterra, além dos anglicanos, que a igreja anglicana era a religião oficial do Estado, tinha os católicos e também tinha os protestantes calvinistas, puritanos, todos organizados em grupos diferentes, cada grupo com sua ideologia política e econômica. Então, isso foi o que possibilitou a importância e envolvimento nas questões ideológicas e políticas. Agora, vamos para a questão 6. Sobre a República de Cromwell, explique o que foram os atos de navegação de 1651. A resposta da questão 6 está na página 11. Ok, página 11, você vai na sua apostila, no segundo parágrafo. Essas leis determinaram, ou seja, os atos de navegação foram leis que determinou que somente os navios ingleses podiam entrar ou sair dos portos britânicos, bem como fazer o comércio marítimo das mercadorias da Inglaterra. Pronto. Essa foi a questão número 6. Agora vamos para a última questão.
A questão número 7, nós temos como falsa a frase: o parlamento elaborou um documento a fim de realizar uma reforma legal à petição de direitos em 1628, que o rei Carlos I aceitou e respeitou. Onde está que essa questão é falsa? Está na página 9. Na página 9, você vai ver aqui que o rei Carlos, ele não aceitou a petição e ele ainda fechou o parlamento. Então, aquela questão é falsa. Depois, nós temos como falsa também: Carlos assumiu o trono inglês com claros objetivos de governar com o parlamento. Continua na página 9, que você vai ver que ele governou de forma absolutista e ele fechou o parlamento. Então, essa alternativa também é falsa. A outra falsa: após a execução de Carlos I, seu filho Carlos II tomou o poder na Inglaterra por meio da Revolução Gloriosa. A resposta está na página 10. Nós vimos aqui na página 10 que quando Carlos I morreu, nós tivemos a morte de Carlos I e o que foi feito? Foi feito a Revolução Puritana e foi estabelecido a República, que foi liderada por Oliver Cromwell. Então, não foi o filho dele, e sim foi estabelecida a República liderada por Oliver Cromwell. E a última afirmativa fala que, após a Revolução Gloriosa, os territórios britânicos e holandeses passaram a fazer parte do mesmo império. A resposta que confirma que essa afirmativa é falsa está na página 11. Na página 11, nós vemos aqui que houve um conflito entre a Holanda e a Inglaterra e a Holanda foi derrotada. Ok? E com isso, a Inglaterra tornou-se soberana. Então, não, elas não se tornaram um país, ao contrário. Eles tiveram aí uma guerra, um conflito entre eles. Então, oitavo ano, essa é o finalzinho da correção da página 14 e da página 15.